que pode ser traduzida por honra. 2 versículos. Isaías 63, 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, percebe que existe aqui no Antigo Testamento, em Isaías, uma circunstância onde o Espírito de Deus estava contra as pessoas. E aí em Gênesis 6, versículo 3, disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então existe algo do Espírito contender, ou seja, de ele não ficar à vontade, de sempre ter alguém contra, alguém fazendo algo diferente do jeito que ele, do jeito que ele gosta, não ser. Então, por que ali o Senhor disse serão 120 anos? Porque o jeito que os homens estavam vivendo não era mais um jeito de concordar com quem Deus era, de concordar com as coisas que Deus gostava. E no fim das contas, essa concordância pode ser traduzida pela palavra honra. A palavra honra, ela tem muito a ver com peso. Então, quando você coloca, por exemplo, na balança algo, você vê o peso, e o peso vai definir o preço que alguém vai pagar por algo. Valor. Por quê? Porque o peso define valor. Entendi. Então, por que a palavra glória é peso, algumas vezes na Bíblia? Não é só porque é uma experiência física de sentir um peso, mas quando eu permito que o peso da dignidade de Deus formule, molde minha cultura e meu culto, aí então eu formo um ambiente para que ele venha. Entendi. Quando é reconhecido o valor. Isso. Concordo. Então eu concordo que você é no céu todo mundo está dizendo santo, santo, santo. Ok. Então, por que eu não sou santo como ele é santo? Esse é o motivo de seja um santo porque ele é santo. Já parou para pensar que a causa de ser santo não é seja santo porque isso é certo? Seja santo porque ele é. Ou seja, se torne um ser que concorda para que você possa habitar com ele, que ele possa habitar. Entendi. Isaías, eu acho que 63 de novo, acho que fala, aquele versículo assim: quem habitará com as chamas eternas? É verdade. Ou quem subirá ao monte do Senhor? Essas perguntas, né? Quem subirá? Só o Lúcio. E tem uma coisa que vale frisar, que tudo que foi falado sobre os conceitos, os fundamentos, sobre Cristo, sobre a honra, a concordância, tudo isso é igreja. Igreja e discipulado. Discipulado de indivíduos, plantação de igrejas, né, coletivo. Coletivo de discipulado é igreja. Por quê? Porque pode ser que a gente, eu estou falando pessoas, falem de presença, estudem a presença e falem de Jesus, mas o odre, exatamente, que vai receber, que vai sustentar essa glória, o nome é a Igreja de Jesus Cristo. Sim. E igreja é culto e cultura. Quando você começou a falar, isso ficou na minha mente muito forte. Em Gênesis 2,15 fala que o Senhor Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim. exatamente. E essa expressão cultivar e guardar só aparece em Gênesis 2,15, é a única vez que aparece na Bíblia, mais ligada à agricultura. Tá. Todas as outras vezes, essas duas palavras juntas estão ligadas com exercício do sacerdócio, Exatamente. adoração e tudo mais. Então o que eu fico pensando? Que igreja é culto, ou seja, 24/7 de adoração e oração, culto, é importante para ter presença. Mais reuniões de oração, é importante para ter a presença. A adoração na igreja, mudar a letra, mudar o estilo, mudar o formato, importa para atrair a presença. Mas isso é só 50%, é o culto. Além do culto, precisa estabelecer a cultura. Então tem muita igreja que é focada em culto. O culto melhorou, mas não é só o culto, entre os cultos, uma cultura. Entre os domingos, uma vida. Isso a igreja é essas duas coisas, não é ou um ou outro. Sim. Então quando eu trabalho nos dois, para que os dois sejam cultivo da honra e da dignidade de Deus, eu construo lugar para a presença. Muito bom. O Azaf Borba no podcast fala assim, o culto, né, o nosso domingo, né, é o intervalo do jogo.
Uau, legal. Uau. Quando nós vemos, todo mundo vai pro vestiário, aí tem uma conversa, aí o que deu certo, o que não deu certo, qual a estratégia, que lado nós vamos? Perfeito. Aí fala, amém, vamos voltar pro jogo. Perfeito. Né? Legal. Uau, maravilha, É isso, maravilha, é isso aí. Bom exemplo. O que eu queria falar relacionado à palavra peso, que às vezes é verdade que Cabaldi, né, a gente pensa o peso da glória de Deus. Esses ambientes que a gente sente, né, que dá vontade de estar no chão, porque está sentindo fisicamente o peso da glória de Deus. Mas também é bom ter a consciência do peso da voz de Deus dentro de mim. O que pesa dentro de mim? E a gente está numa geração que realmente pesa mais a opinião das pessoas, a moda do momento, o que todo mundo está fazendo, O que dá clique, né? o que dá visualização, do que a voz de Deus está pesando dentro de mim. Então, por exemplo, voltando ao conceito de peso e deserto, o deserto que produz? Sede. Sede da voz. A sua voz é como o som de muitas águas. Então, até que o que está escrito do que ele gosta não pese dentro de mim, ao ponto que eu gero valor com o meu estilo de vida, não está pesando. Então eu posso dizer, eu quero a presença de Deus, mas se isso não está pesando dentro de mim, pesa mais. Que música as pessoas querem escutar? Como eu faço para que as pessoas estejam cômodas? Como eu faço para ser o caminho mais fácil, mais rápido? E não o que realmente Deus quer receber. Então não está pesando. Que é estético e não o que é fundamental, né? Exatamente. Eu colocaria a questão da comunhão, né? Porque até o texto que você leu, uma morada de Deus no Espírito, ele faz referência a um templo, né? Fazendo uma referência ao templo do Antigo Testamento, construído com pedras, né? Depois Pedro vai nos chamar de pedras vivas, né? Então, essas pedras vivas bem ajustadas com a pedra angular, todo mundo junto verdadeiramente, a ponto de você olhar e você não falar um monte de pedra, mas você falar, olha um templo, né? Uma unidade, isso traz a glória de Deus, a presença dele, né? Então eu diria comunhão, verdadeira comunhão. E até você falou para mim do livro que nós lançamos agora recente, o Lugar Mais Seguro da Terra. O Larry Crabb vai falar sobre comunhão. E é uma pancada, gente. É uma pancada, Lugar Mais Seguro da Terra. Até tem aí, tá? Para quem está aqui na conferência. Por quê? Porque ele vai nos denunciar, cara. Meu irmão, você vai lendo, você vai ficar assim, não acredito que ele está me pegando, cara, e ele está me descrevendo, porque, vou dar um exemplo que ele fala assim, da falsa comunhão, né? Ele fala, na verdade, sobre a falsa comunidade espiritual, né? Ele diz o seguinte, quando nós temos comunhão por causa de um projeto, o que nos traz à mesa é um projeto. E aí, vamos fazer reunião? Por quê? Por causa que tem a conferência, né? Então a gente tem que se encontrar para ter a reunião. Mas se você não tem o projeto, não tem comunhão. Então quer dizer que nós não temos uma aliança. Então quer dizer que não é uma mesa de irmãos, mas é uma mesa transacional. Por que você está na mesa? Porque toca, né? Então tem que trazer, né? Por que está na mesa? Porque sabe a Bíblia. Por que está na mesa? Por que está na mesa? Porque, né, cuida da mídia. E aí quando a pessoa sai da função, ela sai da mesa. Porque ela não era um irmão nosso, ela era mais um funcionário dentro do processo, né? Então, essa comunhão real e verdadeira que nós vamos ter que, cara, aprender a ter. E eu digo, vamos fazer a conferência aqui, como construir um lugar para Deus. E aí, de repente, na construção aqui, pensando na conferência, eu posso brigar com o meu irmão. Porque ele não terminou a arte a tempo. Porque atrasou, não sei o quê, e aí de repente eu estou destruindo o lugar para Deus para fazer uma conferência sobre o lugar para Deus, sabe? Você está entendendo o que eu quero dizer? A gente briga por causa do culto. Então, Paulo fala assim, cara, vocês não entenderam que vocês são santuários de Deus? E aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Só que a gente acha que ele está falando sobre beber Coca-Cola. Fazer tatuagem. Não posso destruir o santuário de Deus porque eu sou o santuário de Deus. Não, ele não está falando você é o santuário de Deus. Vocês são o santuário de Deus. E aquele que destruiu o santuário de Deus, o contexto é divisão. Aquele que destruiu o santuário de Deus, ou seja, causar divisão, ficar falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Calvino, eu sou de não sei quem. Aquele que destruiu o santuário de Deus vai se ver com Deus, porque o santuário de Deus é sagrado. Então, eu queria deixar esse ingrediente, a comunhão real e verdadeira.
que a gente fala do é nóis, né? Faz uma cara de corintiano pro seu irmão e fala, é nóis, mano. Tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto.